descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Olá, irmãos e amigos participantes do culto online da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria imensa poder cultuar ao Senhor na companhia de todos vocês. Por isso convidamos você e sua família a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. São momentos preciosos de oração, louvor e mensagem. Nossa igreja desenvolve muitas ações. E neste mês realizamos a campanha de Missões Rio, na qual a Igreja de Cristo é desafiada a se envolver com orações, ofertas e participação voluntária na evangelização de nossa cidade, o Rio de Janeiro, que precisa muito de Jesus. Nossos missionários atuam em diversas capelanias, hospitalar, prisional, enlutados, lar do idoso, socioeducativo e portuário. A ênfase para a nossa meditação é Unidos Gerando Vidas. E o texto bíblico para a nossa meditação está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinha. Hoje encerra a campanha, mas ainda aguardamos sua contribuição. Nossos missionários continuam à frente da missão, mas eles esperam que todos nós seguremos as cordas, orando, sendo voluntário e ofertando. Se você ainda não contribuiu com sua oferta missionária, mas sentiu no coração apoiar este ministério, faça isso hoje. Entre em contato através do site que aparece no seu vídeo, pois a palavra nos ensina em 2 Coríntios 9, 7b, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aos que participaram da campanha Missões Rio, nossa sincera gratidão. E você que soube agora, não fique de fora, pois o nosso Deus tem planos de bênçãos para a sua vida. Hoje, Ele quer falar a você. Então, deixe seus ouvidos atentos, seu coração aberto, e aceite o toque do Senhor Jesus nesta noite. Este é o nosso momento de confissão. Convido você, meu prezado irmão, meu prezado amigo, a participar deste momento. E este é um momento de oração, de intercessão, quando a gente se aproxima do Pai e pede a Ele perdão por falhas e erros cometidos. Eu gostaria de fazer com você uma associação. Com certeza você usa um sabonete para tomar banho e o faz 2 a 3 vezes ao dia. Isso é muito bom, porque nós precisamos também manter o nosso corpo asseado. De igual forma, na nossa vida cristã, nós precisamos também nos purificar e nos limpar.
E como nós fazemos isso? Eu quero dizer a você, meu prezado irmão, meu prezado amigo, que nós temos também um sabonete espiritual. E esse sabonete espiritual do crente, nós encontramos em 1 João 1, versículo 9, um texto da palavra de Deus que assim nos diz: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Leio mais uma vez e chamo sua atenção. Mas se confessamos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o sabonete espiritual do crente. Esse é o sabonete espiritual que você deve usar sempre quando você verificar que você está sujo, que você está magoando o coração do nosso Deus por falhas e erros. Então nós vamos ao Pai e a gente clama a Ele e pede a Ele, confessando os nossos pecados por tudo aquilo que nós praticamos de errado. E tenha certeza, meu amigo, meu prezado irmão, que Deus vai honrar esta oração e vai purificá-lo de toda injustiça. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos aproximar de Ti e sermos sabedores que podemos, ó Pai, confessar os nossos pecados e termos, ó Pai, a nossa alma limpa, purificada. Ó Senhor, que maravilha saber que na Tua palavra também nós encontramos um sabonete espiritual para nos limpar de todas as mazelas, de todos os erros que cometemos. Ó Senhor, Tu és um Deus de perdão, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus que se aproxima de nós, ó Pai, e que nos purifica. Ó Senhor, que tenhamos a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e nos aproximarmos de Ti e clamarmos por perdão. Recebe a nossa oração, que nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. A mesma fé, somos o Teu povo. Geração eleita, povo adquirido, somos o Teu povo. Se na adversidade nos unirmos, geraremos uma aliança imutável, inquebrável. De mãos dadas mostraremos que o que nos mantém unidos é o chamado, o propósito, a missão. Juntos, todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. A mesma fé, somos o Teu povo. Geração eleita, povo adquirido, somos o Teu povo. Se na adversidade nos unirmos, geraremos uma aliança imutável e
anunciar, vidas transformar. A minha experiência começou quando eu entendi de Deus que nós precisávamos estar levando a palavra de esperança aos enfermos. Então eu comecei a me envolver e visitando o Lar Batista do Idoso, compartilhando com os idosos de lá, alguns crentes, alguns ainda não. E depois nós fomos para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. E lá temos tido experiências maravilhosas e entendido de Deus que Ele tem propósitos em todas as épocas. Houve uma época em que nós adentrávamos a esses locais, mas no momento nós estamos do lado externo. Mas o Senhor tem abençoado, tem através de nós levado a sua palavra àqueles que transitam nesses locais. Na minha vida espiritual, a capelania tem acrescentado muito edificação como corpo de Cristo, a alegria de participar dos planos de Deus. Isso fez toda a diferença na minha vida. Junto ao Lar Batista do Idoso, durante todo esse período, nós temos levado aqueles idosos a louvarem a Deus com o culto no jardim. Alguns já partiram para a glória, mas eles partiram louvando ao Senhor conosco ali naquele lugar. A minha opinião é que todos nós podemos participar deste trabalho. Basta apenas que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor, porque é Ele quem realiza todas as coisas. E o meu convite para você é que você também se una a nós nesse trabalho missionário, porque a obra é grande e a palavra diz que poucos são os ceifeiros. Mas o Senhor tem promessas para realizar na vida daqueles que somam, daqueles que estão na obra junto com Ele. Você nunca estará sozinho. O Senhor estará com você. O Senhor te dará o privilégio de fazer parte dos planos dEle. Não fique de fora. Deus pode fazer grandes coisas e conta com você e comigo. Unidos, gerando vidas. Tem fé em Deus e nele crê, se negras sombras sobrevêm. Tem fé em Deus que reina além, pois não as mantém.
choro infantil também. Tem fé em Deus que junto está, relembra Ele guardará, contempla além o trono, o céu, tem fé. Tem fé em Deus que junto está, relembra Ele guardará, contempla além o trono, o céu, tem fé. Tem fé em Deus, tem fé em Deus. A paz do Senhor esteja com vocês. Deus continue abençoando o coração e a vida de vocês. Sou o pastor Miguel Kupanich, trabalho como um capelão nos hospitais do Rio de Janeiro, coordeno essa área pela Convenção Batista Carioca e nessa caminhada vamos trabalhar esta visão, unidos, gerando vidas. E o texto que eu quero apresentar aos irmãos está em Atos 4, verso 32 e 33, que diz assim o texto bíblico: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O que é lindo nisso tudo, meus irmãos, é dizer que Deus tem um propósito para a sua igreja. E olhando para esta visão bíblica de Atos, dos que creram era um só coração e alma. E nós estamos aqui para que, juntos com um só objetivo, com um só coração, com uma só alma, ganhar a cidade do Rio de Janeiro, levando Jesus às pessoas que sofrem, que estão abatidas, que estão tristes. A nossa Convenção Carioca tem feito trabalho na área dos presídios, escolas, na área do sócio-educativa, na área dos enlutados, na área de implantação de igrejas, no projeto Barnabé. Quanto trabalho está sendo feito, e quero desafiar os irmãos que nesta visão bíblica, que nós tenhamos um coração só, os irmãos estejam acompanhando o que a convenção está fazendo na obra missionária na cidade do Rio de Janeiro. Meus irmãos, é lindo demais. Eu desafio os irmãos também que possam acessar missõesrio.com.br e veja o que Deus está fazendo através das igrejas, através do trabalho missionário, através dos missionários nos campos, onde Cristo Jesus é anunciado com poder e graça, com autoridade, levando a mensagem transformadora do Senhor. Então, meus irmãos, ore, interceda, seja este caminhar da igreja do Senhor Jesus, da PIB do Rio,
um caminhar de fé, um caminhar de autoridade, um caminhar de amor, um caminhar onde nós podemos, com um só coração e uma só alma, alcançar a cidade do Rio de Janeiro. Irmãos, uma das experiências que muito mexeu comigo foi o trabalho feito com a área de enlutados. O pastor Felipe, um dos momentos do trabalho dele no Caju, havia ali um senhor sozinho, e estava ali chorando, e a equipe então olhou para ele, entrou naquela sala, e havia em cima daquela mesa um pequeno caixãozinho, que era o seu filho. Naquele momento, assim, posso falar com o senhor? Disse, quem é você? Disse, eu sou o pastor Felipe, posso falar com o senhor? Ele entrou e começou a falar, Senhor, olha, estou aqui para ajudá-los e para falar para você deste amor de Deus. Que amor é esse? Que Deus é esse? Deus me abandonou, Deus me abandonou, Deus tirou a vida do meu filho. E havia naquele semblante daquele pai uma dor imensa, uma dor assim inexplicável. Deus me abandonou, dizia ele. E a equipe então estava ali juntinho, o Felipe estava juntinho desse pai e começou a consolá-lo, a orar por ele. Chegou a hora de enterrar aquela pequena criança. Era uma criança de 6 meses no máximo. E o pai disse, não tenho ninguém, nem Deus está aqui. Então nós estamos, disse Felipe, e a equipe que estava com aquele pai no cemitério do Caju. Nós estamos com você. E então levaram um caixãozinho, a equipe levou o caixãozinho, e o missionário então ficou com o pai, acompanhando o pai, e chegou a hora ali de enterrar o seu filho. O pai chorava, e a equipe então abraçou aquele pai, choraram juntos, oraram juntos. Depois de alguns minutinhos, aquele pai disse, Deus está aqui, Deus mandou vocês aqui, Deus está aqui. Naquele momento então, aquele homem disse para toda a equipe, hoje eu me reconcilio com Deus, hoje eu volto para Deus, hoje eu entrego a minha vida a Jesus, eu volto para o Senhor. E naquela tarde, aquele homem encontrou-se com o Senhor, entregando a sua vida a Jesus, porque ele disse, Deus mandou vocês. Há tanto momento nosso como igreja, que nós podemos trabalhar, podemos amenizar a dor das pessoas, podemos levar o carinho de Deus e a salvação de Jesus Cristo. Então, Igreja do Senhor Jesus, PIB do Rio, vamos anunciar esse evangelho transformador, gerando vidas. Unidos como Igreja do Senhor, vamos gerar vidas que transformam, vidas que mudam, vidas que são completamente resgatadas por Jesus. Outro momento da história de um dos nossos missionários, a missionária Cristina, trabalhando no socioeducativo, estava ela com vários daqueles jovens ao redor da mesa, conversando, orando, ajudando, apoiando, levando essa mensagem de carinho, de amor àqueles jovens. E no final então da conversa houve umas boas risadas, houve uma descontração, e quando estavam rindo ali naquele momento de estar juntos, havia uma jovem sozinha. E esses jovens assim, olha, vocês estão rindo aí, estão sorrindo aí, porque não conhecem a minha dor, não passaram a minha dor, eu era violentada e machucada todos os dias, vocês não conhecem a minha dor, não sabem a minha dor. E a equipe então parou, e olhou para ela com um silêncio, sem dar uma resposta, porque foi tão rápido, foi tão espontâneo ali, a dor daquela jovem. A equipe levantou, olhou para ela, levantaram e foram e abraçaram aquela jovem, e choraram juntos, e sentiram a dor dela. Aquela jovem então sentiu tanto amor, sentiu amada, e disse, hoje eu conheci Deus, hoje eu vejo Deus em vocês. E ali então oraram por aquela jovem que estava sofrida, machucada, ferida, e aquela equipe da missão socioeducativa
pôde ministrar amor, esperança, salvação e fé. Então, irmãos, unidos como Igreja do Senhor Jesus, unidos como Convenção Batista Carioca, unidos, gerando vida em missões, porque a igreja é uma igreja missionária. Precisamos entender que o chamado de Deus é para todos nós. Quando nós olhamos para o texto bíblico, meus irmãos, e essa proporção, e essa ideia, e essa magnitude dessa graça salvadora de Jesus transforma as nossas vidas. Então precisamos entender que o Rio de Janeiro precisa conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós entendemos que missões está no coração de Deus. Precisamos resgatar o verdadeiro patrimônio dessa cidade, que é o reino de Deus nesse local. Os cariocas, os moradores dessa cidade, precisam encontrar vida, e unidos como Igreja do Senhor Jesus, vamos gerar vidas. Em João 8, 31 e 36, que eu quero compartilhar com vocês, numa meditação também breve e rápida, diz assim o texto, João 8, verso 31 e 36, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes, sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Desejar que o Rio de Janeiro seja liberto para a glória de Deus, levando ou gerando vidas, no intuito de buscar as pessoas que estão clamando por socorro, pedindo ao Senhor. Mas que verdade é essa? Que união é essa? Meus irmãos, em primeiro lugar, quando nós olhamos para o texto, e esse tema, unido, gerando vidas, é que nós anunciemos a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Em João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto a verdade é o próprio Jesus, Jesus é a própria encarnação da verdade, e a verdade em pessoa é o próprio Jesus em nós, é o Cristo em nós, a encarnação de Cristo em nós. E Ele nos dará a verdade, e Ele é a verdade, e Ele transforma. O texto diz que havia uma só alma e um só coração. Em Atos 4, verso 32, narra esta visão. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma das pessoas. Havia entre eles um desejo de que este amor, essa graça, esse poder de Deus manifestasse através da vida de cada um da igreja. Para o nosso contexto de hoje, século 21, nós também estamos aqui para anunciar a verdade e transformadora do Senhor Jesus na vida do ser humano. Conhecer a verdade, meus irmãos, andar em união, estar com um só coração e uma só alma, é conhecer o próprio Cristo em nós, é anunciar o próprio Cristo em nós. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Isto implica em amá-lo, em obedecê-lo, em estar debaixo da sua vontade, do seu querer. O próprio Jesus faz essa revelação em João 14, 6 e expressa: olhem, eu sou a verdade, eu sou a vida e eu sou o caminho. Não há caminhos. O caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, é o Senhor. A verdade de Cristo em nós é a verdade que vem de Deus. Uma das experiências que eu vivi no hospital aqui no Rio de Janeiro, havia uma criança tomada com um câncer na cabeça, e quando eu cheguei naquele quarto, a mãe estava chorando, havia lágrimas nos seus olhos, com a Bíblia aberta, e a lágrima caía
sobre a Bíblia estava aberta no Salmo 23. Falei: mãe, entende o que lês? Entende o que está acontecendo? Ela disse: pastor, eu não consigo nem ler. Falei assim: posso ler para você? Ela me deu a Bíblia e eu comecei a ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando cheguei naquela parte, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Chegou um médico de plantão e disse: mãe, o seu filho não passa de hoje, se prepare, não tem mais jeito. Ela parou, olhou para o médico e disse: doutor, o meu filho pertence a Deus. O médico saiu do quarto, olhei para ele e disse: ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Aquela mãe chorou, disse: pastor, o meu filho pertence a Deus. E ali orei com ela. Fui embora na parte da tarde, voltei no dia seguinte, fui até o quarto, quarto vazio, falei: enfermeira, aquela criança veio a falecer. Falou: não, pastor, já mudou de quarto e ele melhorou. Quando fui lá para o quarto onde foi direcionado pela enfermagem, quando aquela mãe me disse: viu, pastor, o meu filho pertence a Deus. E ali louvamos ao Senhor, louvamos porque Deus cuida. Ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Ele é o Senhor Jeová Rafá, é o Deus que cura. Meus irmãos, em segundo lugar, quando nós olhamos para que o rio conheça Jesus, unidos, gerando vidas, nós vamos dizer que a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. O verso que se segue em diante, no 32 e 33, diz assim, o 33, com um grande poder. Havia naquele momento um desejo de anunciar a verdade do Evangelho. Os discípulos que estavam ali com um grande poder, estavam anunciando e pregando, gerando vidas naquele local. Se queremos que o Rio de Janeiro conheça a verdade, que nós como igreja venhamos a gerar vidas, precisamos anunciar esse grande amor de Jesus. Nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Qual diz o Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu coração. Como é importante nós guardarmos a palavra no nosso coração e entender que Deus tem um propósito para cada um de nós, porque a palavra é verdadeira, que deve ser muito bem conhecida em cada coração, em cada um, para que a glória de Deus e a palavra de Deus se manifeste na vida da igreja. O que mais temos na Bíblia é a afirmação que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós não podemos ficar brincando com a palavra de Deus, mas anunciando com autoridade e poder. Em João 17 diz assim: a tua palavra é a verdade, verdade que tem o poder de fazer diferença em nosso viver. Quando aprendida, compreendida, ou seja, aplicada em nossa vida, colocada em prática. Não é só de ouvir falar, mas as ações demonstrando o poder e a graça de Deus. Meus irmãos, uma experiência vivida, algo muito prático, em um dos hospitais aqui do Rio de Janeiro. Chegou um rapaz em um hospital totalmente ferido, machucado, destruído. Esse rapaz chegou lá praticamente tetraplégico. Na emergência, então, toda a equipe da área médica ajudando, acompanhando, fez cirurgia. Aquele rapaz ficou paraplégico. Depois de um tempo, melhorou um pouco. E naquele momento de umas 3, 4 meses, tentou suicídio 3 vezes, cortando os pulsos, cortando parte do seu corpo, querendo morrer. E nós orando, falando da palavra, gerando vida naquele rapaz de 22 anos, que desespero, que angústia estava vivendo, e nós também querendo ajudá-lo naquele momento, anunciando que o poder de Deus liberta, o poder de Deus muda, a graça de Deus transforma, e anunciamos a ele esta graça, bondade e de misericórdia do Senhor.
Aí depois de 1 ano dentro do hospital, esse jovem então veio a ter um encontro com Jesus, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Esse rapaz então voltou para casa transformado pelo poder de Deus, começou a trabalhar em vans, porque ele não tinha mais outra condição senão trabalhar em vans, e de um lugar para outro entrou uma jovem de 18 anos, essa jovem então olhando para ele, ficou admirando, porque havia no semblante dele alegria, havia vida, e naquele momento então, irmãos, no final do ponto, disse: por que você é feliz? Perguntou a jovem para aquele jovem que se converteu. Porque eu tenho Jesus, disse ele, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Disse ela: eu ia tirar a minha vida, mas quando vi alegria em você, eu vi algo diferente, e eu quero também aceitar Jesus. E ele fez o apelo ali, falou para ela de Jesus, usou da palavra, e ela se converteu, e não precisou tirar a sua vida, porque Jesus transformou e mudou, e aquele rapaz gerou vida para uma outra vida. Então nós também, como igreja, podemos gerar vidas para outras pessoas. O que é interessante é que a palavra de Deus, ela tem uma transformação, e quando você tem a visão do reino de Deus, unidos com a visão de Deus, com a vontade de Deus, com a missão de Deus, porque a palavra, meus irmãos, ela nos limpa. A palavra de Deus nos limpa, e diz o texto em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Também a palavra de Deus que gera vida em nós, ela nos purifica. Salmo 119, verso 9, como o jovem guardará para o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Também a palavra de Deus que gera vida, ela nos santifica, uma igreja santificada. E diz o texto do João 17, verso 19, e por eles me santifico, porque também eles sejam santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, gerando vida, meus irmãos, também nos vivifica. Está em Salmo 119, verso 50, este é o consolo da minha angústia, tua promessa me vivifica. Também a palavra de Deus gerando vida, nos edifica. Agora pois, consagro-vos a Deus, é a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Está lá em Atos 12, verso 32. Precisamos examinar a Escritura, meus irmãos, igreja do Senhor, nos apropriarmos dela na prática do dia a dia, exercemos isto, crendo que a nossa vida na palavra, daremos testemunho do poder de Deus, da mudança que Deus faz em nós. A verdade é para ser vivida, a verdade é para ser anunciada, e o Senhor é a verdade em nós, Jesus é a verdade em nós. Em Mateus 5,16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E por último, meus irmãos, unindo, gerando vidas, gera em nós a verdade que é o Espírito Santo que habita em nós. Unidos, gerando vidas, que a verdade da palavra e a presença do seu Santo Espírito em nós, que habita em nós, faz a diferença. Diz o texto bíblico em Atos 4,33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós temos do Senhor, amada igreja do Senhor Jesus, a abundante graça, autoridade e graça, verdade e graça. Nós vivemos debaixo da graça de Jesus. E para isso, meus irmãos, João 14, 17 diz assim, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Precisamos ter atitudes que reflitam as obras do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter atitudes
que reflitam a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, é importante viver, porque o Espírito que é a verdade, o Espírito de Deus é a verdade, revela a verdade à sua igreja. Está lá em 1 João 5,6, que nos permite um viver em liberdade, como afirma em 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, irmãos, o Rio de Janeiro somente conhecerá a verdade, o povo dessa cidade, os que moram nessa cidade, conhecerá a verdade, quando nós, os filhos de Deus, vivemos sobre a égide do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie diariamente. Não é só no domingo, mas diariamente vivemos para a sua glória. É o Espírito Santo que nos guia. Primeiro, guia na verdade. O Espírito de Deus nos guia na verdade. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele nos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está lá em João 16,13. O Espírito de Deus nos traz a toda a santidade, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,13. É pelo Espírito Santo, meus irmãos, frutificando em nós, através de nós, que o Rio de Janeiro, que essa cidade do Rio de Janeiro, que os hospitais, presídios, escolas, nos cemitérios, nos presídios, nos degases, aonde Deus mandar, nós iremos pregando esse evangelho, porque a igreja do Senhor, a Convenção Batista Carioca, as nossas juntas, viverá debaixo da égide do Espírito de Deus, e nós precisamos viver o fruto do Espírito Santo. Está lá em Galatas 5, verso 22 a 25, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. O que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. E eu, com meus irmãos, coloco minha última experiência missionária. Estava no hospital, e nesse hospital fui lá para o CTI. No CTI tinha uma senhora que estava já isolada num cantinho. Eu visitei os 5 pacientes. Quando fui entrar no último biombo, disse à enfermagem: olha, pastor, não perca tempo, ela já morreu. Falei, tá bom, eu vou embora. Aí, saindo do CTI, tirei o jaleco, coloquei no cabide. Quando coloquei a mão na porta, Deus tocou e disse: Miguel, volta e vai orar e falar com ela. Falei, sim, Senhor. Peguei o jaleco, voltei, fui até aquele setor, aquele biombo, falei com ela, orei com ela e falei do amor do Senhor. Não houve nenhuma resposta, não houve nenhum movimento. Voltei na terça-feira, fui lá no CTI, falei com todo mundo. Quando eu fui entrar naquele biombo, veio a chefe da enfermagem: pastor, não perca tempo, essa já foi. Falei, posso lá falar com ela? Falei, o problema é seu. Fui, entrei, falei com ela, orei com ela, li com ela a palavra, mas não houve nenhuma reação. Quarta-feira voltei, visitei os 5 pacientes, fui entrar no biombo novamente, veio o chefe da área médica: pastor, para que perder tempo? Essa pessoa já foi. Falei, posso entrar? Falei, o problema é seu. Fui, entrei, orei, falei com ela, li com ela a Bíblia, mas por parte dela nenhum movimento. Na quinta-feira, visitei, falei com todo mundo, fui no biombo, orei, falei com ela. Na sexta-feira a mesma coisa. Depois viajei para São Paulo, fiquei em São Paulo 1 mês em São Paulo. Voltei de São Paulo para o Rio, numa quarta-feira, no 4º andar desse hospital, passando no corredor, alguém gritou: pastor, 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 pastor. Falei, pois não, senhora. Pastor, o senhor salvou a minha vida. Mas quem é a senhora? Eu sou aquela que estava morta no CTI, pastor. Eu ouvi o Senhor falando comigo, eu pedi a Jesus mais uma chance, eu aceitei Jesus no meu coração. Aí me vem à mente: aquele que está morto ouvindo a palavra viverá. Irmãos,
permita que Deus use vocês. PIB do Rio, permita que Deus use vocês. Concluindo, meus irmãos, e terminando a mensagem, desafiando a igreja a uma obra missionária. Você que nos ouve também, entenda isso. Jesus quer salvar, entrega a sua vida a Jesus, vale a pena. E concluo, meus irmãos, o mais novo desafio da PIB do Rio, da Convenção Carioca, das nossas juntas, é levar Cristo Jesus a todas as pessoas, em todos os lugares, a tempo e fora de tempo. Pregue esse evangelho, vale a pena, porque Deus quer salvar o ser humano. Fala de Jesus. Precisamos proclamar que Cristo Jesus é a verdade que liberta, unidos, gerando vidas. É proclamar que Cristo é a verdade que liberta. Igreja do Senhor Jesus, entenda isso e guarda no coração. Unidos, gerando vidas, é proclamar que Cristo Jesus é a verdade que liberta. Unidos, gerando vidas, é praticar em seu viver diário os ensinos da verdade, que é a palavra de Deus. Unidos, gerando vidas, é praticar em seu viver diário os ensinos da verdade, que é a palavra de Deus. Unidos, gerando vidas, é evidenciar por palavras e ações todas as manifestações do fruto do Espírito. Assim, Igreja Batista PIB do Rio de Janeiro, irmãos e irmãs, amigos que nos ouvem, que possamos entender que Deus tem um plano para cada criatura. Assim, todos os alvos estabelecidos dessa igreja, da convenção, das nossas juntas, que é alcançar o Rio, o Brasil, o mundo para o Senhor, seja algo que esteja em nosso coração ainda neste ano, ainda neste semestre, ainda neste mês, ainda nessa semana e ainda neste dia, levar Jesus Cristo aos que estão precisando ser alcançados. Orar por missões. Meus irmãos, orem pelos missionários. Acesse lá missõesrio.com.br, adote um missionário, interceda por um missionário, seja um voluntário. Vamos alcançar as pessoas que moram nessa cidade para o Senhor Jesus. Ore por missões, sustente missões. As consequências, a resposta virá para a glória de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, pois o proclamar que Cristo é a verdade, liberta cada ser humano que está longe do Senhor. Pratique em seu viver diário os ensinos da verdade, que é a palavra de Deus, e evidencia por palavras e ações todas as manifestações do fruto do Espírito. Que o Rio de Janeiro, meus irmãos, através da Igreja do Senhor Jesus, unidos, gerando vidas para a glória de Deus. Deus abençoe, que cada um de vocês seja instrumento nas mãos do Senhor. Um grande abraço de cada missionário da Convenção Batista Carioca. Um grande abraço do pastor Newton, nosso diretor, de cada diretor da Convenção Carioca, para a amada igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.
um lugar na glória, com imenso resplendor. Ao entrar nos portais, cantei glória. Muitos anjos saudaram-me, levaram-me às mansões já preparadas. Quantas belezas eu vi! Eles disseram: quero ver a Jesus, pois foi Ele quem morreu por mim. Prostrado aos teus pés cantei santo. Levantei minhas mãos e dei glória, glória ao Filho de Deus. Ao entrar pelas portas de ouro e de cristais, amados esperavam por mim. Me levaram pelas ruas de ouro. Não há palavras pra contar o que eu vi. Falei com Abraão, Isaque e Jacó, com Marcos e Timóteo também. E lhes disse: quero ver a Jesus, porque foi quem morreu lá na cruz. Prostrado aos teus pés